Bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com a presença mais do que especial do Rai, que é terapeuta, é especialista em um monte de terapias orientais aí, que ele vai poder falar pra gente um pouquinho mais de cada uma, e que tem sido um voluntário muito valoroso aqui no nosso trabalho. Então, Rai, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E por ser nosso voluntário, né? Tá aí sempre se dedicando muito à nossa causa. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre quem é o Rai e como o Rai entrou nesse universo da esclerose múltipla. Tá. Eu tenho 36 anos e sou filho de mãe. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. E há 16 anos atrás, eu com 20 anos, a gente descobriu que mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla. E aí a nossa vida mudou totalmente. Até porque a gente não conhecia, nunca tinha visto falar sobre essa doença. E aí foi uma luta para a gente conseguir. Foram vários anos até a gente conseguir o diagnóstico e depois o tratamento, que também há muito tempo atrás não era, a gente não sabia nem como fazia, né? Aí depois começou a tratar, ela teve várias crises durante esse tempo e a gente mora sozinha, era só eu e ela. Então foi bem difícil esse processo e tudo começou por aí. Até ela começar encaixar um tratamento e aí as coisas melhoraram e ela conseguiu a aposentadoria dela já há algum tempo, graças a Deus. Começou a cuidar mais da saúde e tá estável. Foi daí que eu conheci a esclerose. Ah, bacana, Rai. E agora, nesse ano de 2024 inteiro, você tem se dedicado a gente, fala Sim. a gente, porque, né? Uhum. Enfim, eu sou uma das suas pacientes, né? E assim, eu pelo menos eu senti uma melhora muito grande na questão das dores, até mesmo da minha fadiga, né? Uhum. A gente tem outros pacientes que também relatam isso, que sentiram melhora. Então eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a sua formação. Tá. Eu sou terapeuta das terapias japonesas, né? Sou acupunturista, sou massoterapeuta e a partir do momento que eu quis fazer um trabalho voluntário, conversando com minha mãe, a gente decidiu em vir para a associação conversar com você e ver se tinha como a gente fazer algum trabalho. Eu te agradeço muito por você ter aberto as portas, ter confiado, e tudo começou por aí. Quando eu entrei, eu não tinha muito a experiência do trabalho, porque eu só atendia minha mãe, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu vi que as terapias que mais se encaixam para esclerose é a massoterapia manual mesmo e a acupuntura, que é o que dá mais resultado, né? É onde a gente consegue trabalhar principalmente a fadiga muscular, as tensões, que é o que mais chega para mim de relato de quem tem esclerose, muita dor, muita fadiga, peso nas pernas, né? Problema de locomoção. Então, com essas duas terapias em conjunto, a gente consegue melhorar tanto a parte de fadiga muscular, de dor, e ajuda também na parte locomotora, que a gente tem até o caso de uma paciente aqui que melhorou significativamente a parte de locomoção também. Não, bacana, Rai. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre como cada terapia dessa age, não só na esclerose, mas ela age de uma forma geral, né? Porque Isso. assim, eu já fiz acupuntura antes, voltei a fazer com você, Uhum. sempre gostei muito da acupuntura, sempre me ajudou muito, principalmente na questão das dores, Uhum. né? Porque além da esclerose eu tenho outras Isso. patologias que causam dor. Isso. E... Mas eu nunca entendi, por exemplo, como é que funciona a acupuntura no organismo. Certo. A acupuntura, ela funciona através de aplicação de agulhas em determinados pontos. Nós temos 365 pontos do nosso corpo, né? E na japonesa em específico, a gente trabalha com ponto vivo. O que que significa ponto vivo? São pontos que a gente vai, através do tato, identificando, e são pontos que precisam de agulhamento. São pontos que estão retidos, que estão com nódulo ou alguma inflamação. E ali a gente coloca a agulha, deixa um tempo específico que também vai através do tato, o tempo que tem que ficar em cada pessoa. E através disso, essa agulha, ela faz como se fosse uma abertura do canal. É como se tivesse uma espinha e quando a gente colocasse a agulha ali, dependendo do ponto que ela fica, ela libera que aquele nódulo ele abre, ele vai se dissolvendo.
E aí essa inflamação ela dissolve, entra na corrente sanguínea e o nosso corpo consegue eliminar mais rápido. Então, é um tratamento imediato que tem uma eficácia praticamente na hora e 2 dias depois também. Ela continua, né, com o passar do tempo. E tem uma eficácia muito grande, principalmente para quem tem dores crônicas como a esclerose, né? A massagem manual também ajuda muito porque a gente vai dissolvendo os nódulos manualmente também, né? Eu gosto muito da acupuntura porque é mais indolor do que a mão. A mão dói, né? Dói mais. E ela ajuda muito também na drenagem, né? Na drenagem das linfas, do lactato, porque as pessoas com esclerose, elas fazem muita força às vezes para se locomover. Então elas liberam mais o lactato, o ácido lático, né? Então esse ácido lático fica mais tempo no corpo do que uma pessoa normal e isso gera muita inflamação. E essas inflamações a gente consegue drenar também com a massoterapia, né? A gente tem outras técnicas também, que uma das que eu utilizo aqui também é a auriculoterapia, que ajuda muito na depressão, na ansiedade, né? Tem uma aqui também que a gente ajuda muito ela no processo de ansiedade e de retenção de líquido também, só através dos pontos na orelha, né? Que a gente tem um mapa na orelha e dependendo da ativação do ponto, a gente consegue ativar o órgão que está ali debilitado e esse órgão volta a funcionar de uma outra forma só com estímulo num ponto da orelha. Que bacana. E assim, eu faço todas essas, né? Porque eu Faz. sou Você faz as esperta. três. É, ai, eu percebo que muitas pessoas ainda têm um certo bloqueio porque acham que essas terapias não vão funcionar tão bem, porque talvez no caso dela não dê certo. E aqui você trabalha de uma forma muito individualizada, na verdade? Isso. Aqui a gente trabalha individualizado, não só aqui, mas também com os meus clientes fora, eu gosto de fazer o tratamento personalizado, né? A maioria dos massoterapeutas, eles trabalham com a receita de bolo, e isso dá certo às vezes, mas a maioria das vezes as dores acabam voltando porque você não vai na causa. Você só cura ali os efeitos, mas a causa continua. E eu não, eu tento sempre trabalhar personalizado para ver qual que é a causa, o que está acontecendo, quais são as queixas, e através das queixas a gente faz uma avaliação manual de tato e consegue perceber de onde está vindo a dor, que normalmente não é de onde a pessoa está sentindo, né? É um reflexo de algum outro lugar que está irradiando para aquele ponto onde ela está sentindo a dor. Então, se você não vai na causa onde está gerando, a pessoa daqui a alguns dias vai voltar a sentir, se depender até mais do que ela já estava sentindo, né? No seu caso mesmo, a gente tem lombar, tem perna, joelho, né? São várias coisas que estão em conjunto. É, ou seja, eu sou um tiquinho estragado em cada ponta. Mas, falando muito sério, eu lembro que nossos primeiros atendimentos você fez uma anamnese, você Isso, coletou dados, e a isso, gente tem todo esse cuidado porque a gente sabe que todo ser humano merece ser tratado da forma correta, né? E exatamente. no nosso caso, que já tem uma patologia de base que já judia, Uhum. né? Esse tratar de forma correta ainda tem que ser mais minucioso ainda. Mais minucioso, né? Quem tem qualquer doença autoimune, a gente tem que ter um cuidado maior, até porque às vezes a sensibilidade aumenta, então a pressão de alguns movimentos, ou às vezes quando a gente coloca ventosa, que é uma das terapias que eu não utilizo muito aqui, porque a ventosa, ela aumenta muito o fluxo sanguíneo, né? Ela aumenta a velocidade do fluxo naquela região. E normalmente quem tem esclerose usa muito medicamento. Então é uma terapia que não pode ser muito utilizada, só mesmo em casos especiais ali, que tem uma inflamação mais localizada, para a gente só mexer ali naquele ponto. Mas é uma terapia que eu não gosto de utilizar com quem tem esclerose e com quem tem outras patologias, quem usa muito medicamento por conta disso, porque às vezes pode acelerar o efeito do medicamento, né? Ou retardar e dar algum problema. Não, bacana. E aí, Rai, falando assim um pouquinho da sua experiência atendendo esses pacientes, né?
como você via antes de começar a atender a gente e como você vê hoje. Para mim foi um dos melhores aprendizados desde quando eu comecei, né? Eu tenho 8 anos de que mexo com as terapias e aqui para mim esse ano para mim foi o ano de maior aprendizado até hoje, porque a gente cuida, mas a gente está recebendo, eu recebi muito em troca aqui, né? Vendo cada paciente a melhora, né? Até hoje, todos os pacientes que eu atendi aqui, não teve um que não teve uma melhora, menos, mesmo que pouca, assim, né? Não tão significativa, mas todos melhoraram. Então, para mim, isso é uma coisa incrível poder ver a melhora de cada um. E aqueles que a gente consegue ter uma certa frequência, a gente vê a melhora significativa, né? A pessoa às vezes antes não fazia o movimento e agora está fazendo. Às vezes não sentia o pé no chão, não conseguia sentir o frio, o calor, não conseguia sentir as sensações de hoje sente. Isso para mim foi uma das melhores alegrias assim que eu tive desde quando eu comecei a trabalhar nisso. É, não. Eu imagino, porque assim, uma vez conversando com uma neuro, eu cheguei a comentar isso. O que para eles é uma melhora insignificante, para a gente é uma melhora. E para a gente não existe melhora insignificante, Não existe. né? Ah, é um dedo que não mexi e volta a mexer. Ah, mas aquilo ali vai mudar o que na sua vida? Cara, pode não mudar nada na tua, mas na minha Muito, né? muda muito. Muda a minha autoestima, muda a minha forma de pensar, minha forma de encarar a patologia, Uhum. né? Então eu sempre falo que não existem melhoras insignificantes. Melhoras são melhoras. Melhor, sou melhor. Só de você poder dar esperança, a pessoa conseguir sentir uma coisa que ela não sentia antes ou que tem muito tempo que ela não sentia, isso já faz uma diferença muito grande. E é o que você falou, às vezes é uma melhora que pra gente é insignificante, mas para ela tem um valor muito alto e isso aumenta a autoestima. Então faz com que ela tente buscar a melhora e às vezes só com esse estímulo a mais que ela começou a sentir, ela vai melhorar muito mais porque a autoestima dela vai aumentar. Ah, é porque a gente acaba percebendo que você não tá mexendo só no físico, né? A partir do Exatamente. momento que o físico tem algumas melhoras, o emocional dessa Emocional. pessoa começa a reagir e ela Emocional. começa a se sentir mais forte para lutar por Pra uma lutar. melhora mais significativa. Exatamente. Aí ela começa a procurar a fazer alguma coisa a mais, um fortalecimento, alguma coisa que ela não fazia antes, que ela sabe que vai acabar melhorando, porque às vezes ela sabe que tem que fazer algumas coisas, mas ela não faz porque acha que não vai melhorar, que aquele movimento não volta mais, que a perna dela não vai mexer mais, então ela acaba deixando de lado. E quando ela começa a sentir algum estímulo que ela não sentia antes, ela volta atrás e fala: Não, agora eu vou fazer isso porque eu sei que eu posso melhorar mais ainda. É, não, isso é muito bom. E assim, Rai, voltando hoje para sua experiência, claro que você sempre conviveu com a sua mãe, Uhum, você via ali os quadros de crise e de melhora dela, né? Hoje você convive com muito mais pessoas com o mesmo diagnóstico e isso. também com os cuidadores, os familiares, as pessoas que fazem parte daquele vínculo, né? Uhum, É, hoje você consegue ver de uma forma diferente essa patologia da sua mãe? consigo. Muito diferente. Porque quando tudo aconteceu e como chegou até a gente, era um bicho de sete cabeças, né? Era uma coisa absurda que ia tomar a vida dela, que ela não ia poder mais fazer muita coisa que ela fazia. Tipo, foi passado pra gente que ela ia perder movimento, que ela ia perder os sentidos, que ela ia ficar sem memória. Coisas que no começo estavam acontecendo, né? Ela teve uma perca de memória significativa, ela não conseguia ler uma página e decorar aquela página que ela tinha lido. Então isso aconteceu, mas com o tratamento foi voltando, lógico que não voltou tudo, mas a gente descobriu que o tratamento ele consegue estabilizar e a pessoa consegue ter uma vida estável e consegue lutar. E o especialista dela falou uma frase no início do tratamento que me marcou bastante, que é que se ela conseguisse tratar e estabilizar, fizesse a parte dela, ela iria falecer de uma outra coisa, até de velhice, e não da esclerose múltipla.
Então, essa frase me marcou muito por conta disso, porque ali eu descobri que não era uma coisa tão assim, que tinha como a gente tratar e dar, ter uma qualidade de vida, né? Hoje é meu maior orgulho, ela, assim como eu, ela virou atleta, hoje ela corre, hoje ela vai pra academia, ela tira a manhã dela para fazer as atividades físicas, tem todas as faculdades, faz tudo, estuda, tá estudando também, voltou a estudar. Então, mudou totalmente a minha cabeça em relação à doença. E trabalhando aqui com as pessoas também, a gente pôde ver que tem sim uma vida, né? Você não fica. Isso não vai tirar é, a sua vida, a sua capacidade, é só que tem que lutar, né? Tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte nisso. Exatamente. Aquele textozinho que até quem não é cristão conhece, faz a tua parte e eu te Isso, ajudarei, isso. né? Fica só esperando também, Exatamente, nada vai acontecer. exatamente. Mas hoje, Rai, assim, a gente tem trabalhado cada vez mais próximos, graças a Deus, Graças a temos Deus. estreitado, eu tenho te Isso. explorado cada vez mais, Pode mas igual explorar. detalhe a gente finge que não está Pode acontecendo. explorar. E, e a gente tem recebido feedbacks muito bons dos pacientes que se Que bom. permitem vir, Isso, né? Porque aí isso. tem isso, a questão de É, se permitir ser cuidado. é. E como é difícil a gente se permitir, Muito né? difícil, muito difícil. Hoje eu queria poder estar ajudando mais, não ajudo porque por conta disso, né? Tem muitos que não vêm, que não se dá essa isso de vir, de conhecer, de fazer uma para testar, para ver como é que é, né? Porque eu garanto que a maioria, pelo menos todos que vieram, a gente continua e consegue fazer um tratamento. Mas a vir a primeira vez é complicado. É bem complicado, né? Porque tem essa questão, né, de achar que às vezes já passou por fisioterapeutas, por outros especialistas e não teve uma melhora e acha que quando fala massagem, né, o pessoal acha que não Massagem é só estético. é estético. É estético. Óbvio que tem a parte que é estética, Tem mas tem a parte terapêutica, né? terapêutica. Tem. E você podia mostrar pra gente um pouquinho da diferença de uma massagem que é estética e uma massagem que é terapêutica? Posso. A que eu sou especializado hoje é na terapêutica, né? É, a gente tem algumas estéticas que é mais para redução de medidas, né? Drenagem, que também entra um pouco como terapêutica, sim, né? Dependendo da questão, mas são mais estéticas, né? E a parte terapêutica mesmo é para você drenar líquido, tirar inchaço, melhorar principalmente parte inflamatória, né? Retirar dor, que é uma das massagens específicas para isso, é a liberação miofascial, que a gente utiliza muito, né? Lógico, ali com cuidado na pressão, porque normalmente a sensibilidade em vocês é bem maior, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, mas é uma das terapias que eu mais vejo progresso é essa parte da liberação, que não tem a ver com parte cética, né? A pressão é diferente, os pontos são diferentes, né? A gente trabalha muito nos locais de dor e nos locais que irradiam aquela dor, então é mais diferente. E outra, a gente trabalha o corpo todo, né? Parte cética normalmente você fica em um músculo, em um local ou outro. Já a parte terapêutica a gente faz no corpo inteiro para ter uma melhora significativa. Não, isso é muito bom. E assim, Rai, hoje, se você pudesse falar assim para o paciente, olha, venha porque isso vai ser bom para você, qual mensagem que você passaria para ele? Para ele dar uma chance para a gente, para ele vir, para ele conhecer o trabalho, né? Para ele fazer uma experimental, né? A gente vai fazer toda a parte de diagnóstico, né? Da palpação, vou ver as queixas e ele vai ver que é um trabalho diferente porque é o que nem a gente estava falando, é específico para cada, né? É moldado para aquela pessoa.
Então, se ele puder dar essa chance de ajuda, eu tenho certeza que vai ter uma melhora, ele vai sentir uma melhora e ele vai ver o tanto que é importante, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar. E ele vai ver essa diferença sim. Se ele vir uma vez, ele já vai sentir uma melhora. Ah, isso é muito bom. Aí agora para 2025, como você sabe, mesmo sem te perguntar, eu já te botei no grupo de voluntários. Isso, estamos juntos. Nós temos muitos projetos e Uhum. muitos deles vão envolver exatamente isso, né? Trazer o paciente, ou nos dias que o paciente já está aqui para os nossos encontros, trazer você Isso. para que o paciente tenha essa amostra Uhum. que a gente diz para vocês, é uma amostra. Porque só o tratamento contínuo é que você vê quanta diferença faz no Faz. seu dia a dia, É. né? E aí, essa é a ideia, de Uhum. trazer cada vez mais. Isso. A sua mãe atende o pessoal mais à distância, É. já é outra área, e Outra eu área. sou muito grata porque ela faz uma diferença grande, né? Você é um pouco mais presencial, porque você Isso, precisa desse presencial. toque físico, não É. tem como atender online, Não tem. né? Então, esse ano você já vai se preparando, porque você vai Tá bom. abrir trabalho. Tá bom. E o pessoal sempre acha que para fazer essas massagens precisa de ter algumas técnicas que usam bambu, que Uhum. usa outros artifícios para poder estar fazendo, né? Isso. Nesse caso, a acupuntura, obviamente, a agulha, A não agulha. tem para onde correr, É. né? E da massagem, quais são os elementos que você usa? Tá. É parte manual, né? É só a mão mesmo, o creme, pra gente ter um deslizamento. E a gente usa também a auriculoterapia, que são as sementes, né? Parte de bambu e outras ferramentas a gente não utiliza muito por conta, como a maioria dos pacientes tem uma sensibilidade maior, eu gosto de usar o tato para poder ver a pressão correta, né? Quando você usa alguma ferramenta, você coloca uma pressão ali que é uma pressão normalmente pontual em todos. Você não tem como colocar, sentir que ali aquele ponto tem que colocar uma pressão mais fraca ou não. Então, na parte manual eu já consigo ter mais essa consciência. Não, isso é ótimo. É, Nesse ano a gente teve alguns pacientes, teve uma que a gente não vai citar nomes para não expor a Isso, pessoa, obviamente, isso, mas que estamos todos muito felizes com a melhora dela, muito. né? E é isso, é a questão do se permitir. É, E eu se tenho permitir. percebido que, assim, quando a gente recebe o diagnóstico, é muito comum a gente entrar nas fases do luto. Uhum, É a negação, a não aceitação, é o medo, a revolta, né? é, E, e hoje eu também percebo muito isso, que o paciente ele entra na fase do luto, mas muitas vezes não consegue sair. Ele fica preso ali naquele casulo de dor e de sofrimento e de minha vida acabou. uhum, E eu chego a ser um pouquinho radical na minha fala, que eu falo que muitas vezes ele morre em vida. isso, Ele morre antes da morte chegar, isso. né? E nas terapias, seja nas terapias psicológicas como nas terapias físicas, Uhum. a gente tem conseguido trabalhar isso nesses pacientes e tirar eles desse casulo, que não é bom, Uhum. né? Então, nesse ano a gente vai trabalhar mais ainda em cima Nessa disso, parte, aham. porque a ideia é isso, é trazer o paciente de volta para ele, Uhum. é mostrar que existe uma vida depois do diagnóstico e que ela pode ser boa ou pode ser ótima, Isso. dependendo de como você encara, Pode, né? pode. Não é um ponto final, não é uma sentença. Muito pelo contrário. Às vezes é só um ponto que você tem que cuidar para poder viver, às vezes até melhor do que você vivia antes. Exatamente. Que eu sou uma prova viva de que o diagnóstico não é fácil, Uhum. que ele muda radicalmente a nossa vida, mas que é possível ter uma vida com qualidade depois do diagnóstico, Isso. né? E já caminhando agora um pouquinho para o final dessa nossa conversa, Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho mais para os pacientes sobre como funciona o seu trabalho aqui dentro da associação. Tá. Muita gente acha que é caro esse trabalho que você oferece. Aham. Aqui a gente trabalha totalmente voluntário, né? Não tem custo nenhum para os pacientes de esclerose. E a gente trabalha
mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia, dependendo do caso. Todas as terças-feiras no período da tarde, né? E na primeira sessão a gente faz o diagnóstico e já começa o tratamento. E nas sessões seguintes a gente vai aprimorando e fazendo algumas outras técnicas para ir desenvolvendo e melhorando cada vez mais os sintomas, né? Isso. E só lembrando, gente, para o paciente é gratuito. É Então, gratuito. assim, o custo de vocês é o deslocamento até aqui, né? Para os familiares, para os cuidadores, a gente tem uma taxinha que é conversado com cada um e a gente vê a possibilidade de cada um para isso, Uhum. né? Mas aí já fica o convite, venham, conheçam, procurem a Babi, para quem está nos grupos, a Babi está lá nos grupos, é só procurar, falem com ela para poder agendar. Quem não estiver nos grupos, mas estiver nos acompanhando nas redes sociais, manda mensagem para a gente aqui, que a gente responde, passa para vocês o contato da Babi para que vocês possam estar agendando. Tá bom? Então, para vocês não chegar aqui e ficar esperando 2, 3 horas, porque já tem outra pessoa agendada. Isso. E é isso. Rai, mais uma vez, muito Eu obrigada. que agradeço. Não só por se permitir vir aqui hoje, Aham. mas por se permitir fazer parte da nossa vida, da nossa jornada, Eu que que não é agradeço. uma jornada fácil, mas também não precisa ser tão difícil. Exatamente. Não é verdade? E é isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. Isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Agradeço demais que vocês nos acompanhem. E fica o convite. Venham conhecer mais de perto o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo.